Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Coluna em Foco, temporada 2026. Hoje eu trago uma convidada mais que especial, uma convidada de honra, uma amiga pessoal, uma pessoa com uma história de vida incrível e cada vez mais ela está reescrevendo a sua história de uma forma muito trabalhosa, de uma forma muito detalhista e trazendo para o público sempre muitos conceitos e mudando a realidade da nossa região. Então eu tenho o prazer hoje de trazer ela que começou sua carreira trabalhando como pedagoga, como neuropedagoga, e hoje a sua principal atuação é dentro da psicologia e fazendo um papel diferenciado na nossa região, acrescentando muito tanto na vida das crianças como principalmente na vida dos pais e mudando gerações. Então, quando nós falamos nas transformações das gerações, é uma responsabilidade gigantesca. Então, nós precisamos de profissionais que realmente sejam capacitados, gabaritados e que tenham propósito de poder trazer essa mudança socialmente falando. Então, eu trago para vocês Poliana Monteiro, tá? A Poli, no Instagram dela é @poli.monteiro, tá? Um Instagram riquíssimo, com muitas informações. Lá, quando vocês entrarem, vocês vão ter acesso a um conteúdo, tá, gigante, falando sobre como cuidar, tá, como transformar a educação dos filhos. Então, vocês vão ter uma visão bem ampla do trabalho que ela realiza. Tá? Escritora também, então já com livros escritos, já tendo outro livro para ser lançado em maio deste ano. Então nós vamos começar o nosso bate-papo de 2026 aqui no Coluna em Foco com Poli Monteiro. Eu vou começar fazendo uma pergunta para ela, já para poder trazer um pouco sobre essa questão da carreira, sobre essa transição de carreira e essas mudanças que aconteceram ao longo do ano. Ela trabalhou mais ou menos 13 anos como pedagoga, tá? Na parte de educação escolar, mudando, trazendo métodos e modificando sempre o seu meio. Mas com o passar do tempo ela se redescobriu e se vendo em outra especialidade, outra profissão, talvez por um chamado, uma vocação, uma mudança de proposta, ela vai explicar aqui para a gente. Então eu pergunto para a Poli, em qual momento você deixou de se ver apenas como pedagoga e passou a assumir uma identidade mais ampla, como uma profissional da mente, uma profissional do comportamento? Seja bem-vinda, Poli. Conta pra gente. Obrigada, Ronaldo. Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada por esse espaço. Eu sou uma grande admiradora do seu trabalho. Obrigado. E muito obrigada por tudo isso que você falou. E falando assim, dessa transição, né, de como eu saí da pedagogia para a psicologia, quando eu tinha 18 anos, eu fiz um curso chamado Desporto e Lazer no IFCE. E lá, hoje é educação física, né? E lá eu tive o primeiro contato com a psicologia. A gente tinha uma disciplina de psicologia do desenvolvimento infantil. E eu me apaixonei. Que legal. Por a psicologia. Comecei a estudar assim como admiradora da psicologia, como era que as crianças se desenvolviam. Eu lembro que a professora, eu nunca esqueci o nome dela, a professora Lourdes, ela me deu esse primeiro start, assim, de amar a psicologia. Mas naquela época não tinha psicologia na região. A gente teria que cursar fora. Eu não tinha nenhum interesse de sair, né, da região. E passou. Né? Fui para pedagogia. E anos depois, né, nessa vivência escolar, algumas situações que aconteceram comigo me chamam, assim, reacendeu aquele chamado para ir para a psicologia novamente, né? Tiveram algumas situações que eu disse, nossa, eu preciso agora me aprofundar em comportamento humano. Né? Eu preciso ir ali na raiz, porque muitas causas aqui de dificuldades mesmo de aprendizagem, a raiz é o comportamento, está dentro do emocional. E aí na primeira oportunidade que eu tive, assim, que os meninos, que Benjamin já estava, meu primeiro filho, né, já estava maior, eu digo, agora eu vou fazer psicologia, agora eu tenho como me dedicar à psicologia. Então, assim, eu já era apaixonada, né, estava esperando esse momento certo de ir para a psicologia. Eu considero, Ronaldo, um chamado mesmo, né, eu criei esse amor e depois, no meu caminhar de vida escolar, eu fui vendo a necessidade, né? Teve uma coisa que me impactou, uma vez uma mãe chegou e disse assim,
Eu não era, nessa época eu era coordenadora. E não era coordenadora da filha dela, eu era coordenador do filho mais velho. E ela olhou para mim, ela tinha uma filhinha de 3 anos, e ela disse, eu não sei mais o que fazer com minha filha. E aquilo me impactou. Uma criança de 6 anos. E você via, assim, o desespero dessa mãe. Não é? Assim, era uma fala de desespero. E eu disse, eu acho que está na hora de eu ajudar essas famílias, porque se a gente constrói, né? A gente ajuda os pais ali a eles lidarem melhor com a infância, vai ter menos impacto na adolescência. Perfeito. E, consequentemente, na vida desse sujeito. Então, você enxerga como lá na sala de aula talvez não fosse possível consertar essas mudanças que estão lá na base, no ambiente familiar. Então, seria isso. É outro papel, né? A gente não tem tempo para, e nem pode, né? Nem deve, né? A gente consegue ajustar algumas coisas chamando a família, tem alguns pais muito abertos, né, que escuta, que acolhe o que a escola traz, o que o professor traz, e às vezes alguns ajustes a gente consegue. Mas não com profundidade. Né? Mas não com profundidade. Tá. Então eu vi essa necessidade de ir para a psicologia, então, já tinha esse amor todo pela psicologia. Acabou voltando. Então foi mais uma tomada de decisão, você viu que a sua vocação era essa, ou Sim. foi mais um planejamento mesmo estratégico, racional, não, eu preciso disso, ou você se redescobriu, não, a minha vocação não está exatamente aqui em uma coordenação, eu consigo fazer algo mais, a minha entrega é muito maior. Qual foi a real visão para você dizer assim, vou mudar vocação. A vocação? A vocação. Teve um caso que eu também não... É engraçado que esses casos, assim, as pessoas me chamavam, eu não era daquele setor. Era uma criança, que essa criança, ela tinha sido, por algum motivo, esquecida pelos pais no shopping. E desse episódio, essa criança ficou com medo de muitos ambientes, dessa separação dos pais. E ela começou a não querer mais frequentar a escola. E já estava assim com uns 2 meses que essa criança chegava na escola e os pais tinham que voltar com ela para casa. Né? E isso estava angustiando todo mundo. Eu não sabia dessa história, né? Foi passando esses 2... Porque eu não trabalhava com essa criança, né? Na época... eu era coordenadora do 6º ao ensino médio. E aí, alguém teve a ideia de chamar a Poliana. De vamos chamar a Poliana? E aí, eu fui. E eu disse assim... Conversei com a criança, né? Era uma menina. Era por volta de 8 anos, mais ou menos. E aí, eu conversei com a criança. E eu disse, vocês me dão 10 minutos a sós com ela? Você confia? Primeiro eu ganhei essa conquista com a menina, né? E aí eu perguntei à criança, você quer ficar só 10 minutos com a tia, para a tia conversar? Porque eu sabia que ali poderia ter acontecido alguma coisa no ambiente de sala de aula que ela não tinha esclarecido ainda, dito, né? Tinha coragem de dizer. Então, daquele dia, essa menina voltou a assistir a aula normal. Todos os dias ela ia para a escola. E, claro, quando eu saí da conversa com ela, eu chamei a professora, disse, atenção especial para essa criança. Chamei as melhores coleguinhas dela e disse, eu queria que vocês ajudassem. Na hora do recreio, vamos dar atenção à coleguinha. Que ela está com dificuldade de voltar para a escola, mas quando ela se sentir amada por vocês, ela vai querer estar aqui todos os dias. Então, esse episódio me marcou muito, Ronaldo. Que legal. Sabe assim, eu disse assim, eu tenho uma vocação, causa, né? Preciso da técnica agora. Você mudou a permanência dela, a história dela dentro daqueles dias. Teve outro episódio também que foi de ambiente escolar, que me chamaram. Uma criança que ela estava destruindo a sala. E todo mundo, assim, apreensivo e com medo, porque ela estava agredindo fisicamente. A mãe já tinha chegado, mas ela estava agredindo a mãe, estava agredindo a coordenação, né? Os profissionais que estavam lá. E aí, no desespero, vamos chamar a Poliana, que já tinha acontecido esse episódio com essa menina há um tempo atrás. E aí, lembrado de mim, eu fui lá. E aí, engraçado que eu não sabia que a mãe estava na sala. Eu não conhecia, né? Nem a criança, nem a mãe. E aí, eu só disse assim, vamos sentar ele. Quem tem mais intimidade com ele, senta ele. Esse menino se sentou e esse menino se acalmou. E foi isso.
E aí eu disse assim, alguma coisa diferente eu tenho, né? Assim, algum chamado. E não chegou a conversar com ele, né? Nada. Só pedi para sentar a criança. E aí ele se regulou. E eu disse, agora eu preciso da técnica. Eu preciso estudar, eu preciso da técnica, porque o chamado eu tenho. Alguma coisa diferente Esses casos eu tenho. foram as viradas de chave, Foi, né? foi os 2 casos assim que aconteceu, que eu disse, eu tenho que fazer psicologia urgente. E você pensava em agregar isso para dentro do ambiente escolar? Não, já conseguia ver um outro espaço, outro ambiente clínico? Engraçado que eu nunca pensei em voltar para a escola. A escola te perdeu, então, né? Eu enxergava fazendo treinamento de pais já no ambiente clínico mesmo. Treinar essas crianças e entregá-las prontas para o ambiente escolar. Isso. Que incrível isso. Porque a contribuição é muito grande, né? Imagina as crianças já chegarem com esse nível de preparação, você excluindo a dor, encontrando a dor que muitas vezes nenhum pai identifica, muito menos os professores que estão ali numa fração de tempo bem reduzida. Então, é uma parcela de contribuição bem importante. Tá? Legal essas tuas viradas de chave, que foi onde você se descobriu como psicóloga. Conta pra gente, Polly, tem uma diferença entre você orientar um pai ou os pais e você treinar os pais, tá? Para evitar aquela cascata de prejuízo, enfim, aquela série de problemas que porventura possam acontecer no ambiente escolar. Vou colocar no ambiente escolar, mas isso vai ter influência não só no âmbito escolar, mas também social, nas brincadeiras, na rua, em casa, enfim, com a própria família. Então, como é que você lida com... Primeiro, diferencia para a gente como orientar, tecnicamente, como é essa diferença de orientação e treinamento dos pais, tá? Como é que isso acontece na tua prática clínica, tá? A Poliana, ela tem um espaço aqui no Cariri, que é o espaço colo, é o espaço colo, e lá é onde você exerce essa profissão. Isso. Tão bacana, né? Então, lá provavelmente você se depara com essas situações, em ter que trazer o pai, às vezes tem que começar o tratamento pelos pais, né? E não necessariamente para a criança. Fala um pouquinho para a gente. No ambiente escolar, Ronaldo, a gente orienta os pais, a gente não faz treinamento de pais, certo? Existe a orientação de pais, tem a psicóloga escolar, que ela é a pessoa mais, né, a peça-chave para fazer essa orientação. A coordenadora pode fazer uma orientação de pais? Pode. Mas se a escola tem uma psicóloga escolar, ela é a pessoa realmente que deve fazer essa orientação de pais. E no consultório, na clínica, a gente faz treinamento de pais. Qual é a diferença, né, de uma orientação, que também tem psicólogos que fazem orientação de pais. A orientação é alguns ajustes que você faz, né? Que fala para os pais onde é que o profissional está vendo que precisa de ajustes. Já o treinamento de pais é uma psicoterapia com os pais, que tem um protocolo fechado e a gente vai seguir aqueles passos. São 10 passos, né? E a gente segue aqueles passos que muitas vezes, Ronaldo, o interessante do treinamento de pais é que com os pais, às vezes, a gente já consegue resultados que não necessariamente a gente precisa trazer essa criança para psicoterapia. Não é? Porque, na verdade, vamos dizer que 70%, não sei se eu estou colocando demais, mas na minha realidade é isso, assim, 70%. O treinamento de pais, a gente já consegue resolver aquela questão. Não é que, em alguns casos, claro, vai precisar, sim, da psicoterapia, mas com os pais, por quê? Por que isso? Porque a gente precisa treinar os pais. Ora, eu só estou 1 hora, 50 minutos com aquela criança, com aquele adolescente na clínica. Os pais aqui estão no dia a dia. Então, esses pais, eles são treinados para treinar habilidades com os filhos. Não é porque eu tenho 50 minutos para fazer esse treino e tem que generalizar. A habilidade que ele aprende ali, né, que aquela criança aprende ali, ela tem que ir para a escola, ela tem que ir para casa, ela tem que ser generalizada. Diferente desse treinamento que os pais viram o psicoterapeuta dos filhos. Né? A minha abordagem é a TCC, a teoria comportamental, comportamental, né? TCC, teoria cognitiva comportamental. Então, a gente é uma equipe trabalhando,
né, e a base, Polly, seria o quê? O ambiente que modifica o meio, a base da TCC? A base da TCC é tanto a parte comportamental, não é? Que já está dizendo teoria cognitiva, como a parte da cognição. A gente vai fazer esse ajuste de cognição, não é? Porque a TCC, ela, qual é o... Com muita base na primeira infância ou é mais na realidade atual? Não, é todo. Tá, é mais completo. É completo. Né? Como é que a TCC enxerga que os seus pensamentos, não é? Dependendo de como você pensa, as suas emoções vai reagir. Esse é reflexo. Vai ser reflexo das suas emoções e essas emoções vão gerar um comportamento, vão gerar uma ação. Então, se você ajusta esses pensamentos, você vai conseguir trabalhar essas emoções e você vai ter novas ações, novos comportamentos. Então, esse ajuste de cognição que a gente faz, né, uma das frentes da TCC, e também a parte comportamental. Alguns casos a gente vai realmente ali de ajuste de comportamento. Bacana. E nós observamos que hoje, em sala de aula, ainda trazendo lá para a sala de aula, as crianças, de uma forma geral, hoje, são bem diferentes de há 20 anos atrás. Ou quando nós estávamos em sala de aula. Tá? Eu atuo em sala de aula hoje também. Sim. E eu me comparo quando eu era estudante e hoje como é que funciona. Eu já noto uma diferença comportamental do perfil do estudante hoje. Aí vamos colocar isso para os pequenininhos. Então eu acredito que o padrão mudou, o padrão geracional mudou. Você associa mais essas mudanças, não falando em doenças ou coisas do tipo que poderiam interferir ali naquela realidade educacional, mas em termos de geração. Tá? De perfil comportamental da geração. Na tua visão, como psicóloga, você enxerga que isso está mais atribuído a uma questão de novas tecnologias que se tem hoje que nós não tínhamos na nossa época? Tá? Então, por exemplo, na nossa época era brincar de bola, soltar pipa, ir para um campinho, enfim. Tá? Quem tinha muito tinha uma bicicleta. Tá? E hoje não. Hoje é smartphone para todo mundo, tela, YouTube, enfim. Eles têm os mais diversos acessos. Tá? Isso de maneira lícita, tem também outros tipos de acesso que às vezes acaba dificultando ainda mais o cognitivo das nossas crianças. Ou a culpa, eu vou chamar assim, está associada da nossa própria geração como pais. Qual seria o principal vilão para essa mudança geracional hoje? Eu vejo um conjunto, Ronaldo. Tanto essa questão da tecnologia, não é, que a gente... estou dizendo nós todos, estamos viciados em telas. Né? É só a gente ir passar um dia sem celular para a gente ver... A abstinência. Né? A abstinência que a gente sente, a irritação que a gente fica, aquela falta. E isso tem alcançado as crianças, infelizmente. Né? A gente gosta de dizer assim que hoje as babás são os celulares, são as telas. E tanto tem essa questão das telas, como também eu vejo a mudança na estrutura familiar. A gente hoje vê outro tipo de família, aliás, vários tipos de famílias surgindo. Lembra que na nossa época, na maioria das famílias, a mãe, ela trabalhava em casa. Sim. Não é? Ela não trabalhava fora. E mesmo que as que trabalhavam fora, elas estavam em casa muito cedo, não é? Para estar ali com os filhos. Mas hoje a gente vê, não é, tanto o homem quanto a mulher, tanto o pai quanto a mãe, eles precisam estar fora para trabalhar, para dar essa qualidade de vida para os filhos. E essa ausência, né, dos pais também, né, e principalmente, essa ausência dos pais, ele tem gerado grandes impactos. Então, eu acho que é a soma dessa ausência dos pais quanto o uso de tecnologias em excesso, né? Então, são dois fatores que aí vêm para degradar e aí a gente vê em sala de aula, né, esse aluno que ele não consegue focar, ele não consegue se concentrar. Começam os déficits de atenção. Exatamente. Tá. Né? Muitos diagnósticos são errados, e principalmente TDAH, por conta que a criança está ali excessivamente em tela e é natural que essa criança que está com excesso de tela, ela tenha esse déficit de focal, né, de atencional. Então, se você tira essa tela, né, eu sempre
digo aos pais, quando eu vejo que ali, não, às vezes, não, pelo histórico, não necessariamente é um diagnóstico, mas é o excesso de telas, eu digo, vamos fazer uma experiência, nos 3 primeiros dias vão ser super dolorosas. Vai ser muito dolorosa, que é o detox de tela, mas você vai ver o benefício, que no final é outro filho que você vai receber. E muito se fala que a culpa é dessa nova geração, mas eu sempre vi isso, né? Eu acredito que boa parte, a tecnologia é algo inevitável, tá certo? Agora, tá, era smartphone, ainda tem, e agora com inteligência artificial, então a coisa vai tomando rumo. E a nossa geração teve o prazer de ver tudo isso, né? O surgimento da internet. Não que a gente seja tão velho, mas nós passamos dos 40, mas né? eu diria que é uma dádiva a gente poder viver num período onde tantas mudanças assim, no mundo. Nós participamos e começamos a ver um mundo que era totalmente analógico, passou a ser digital. Tá? Um mundo que era totalmente musical e passou a ser amusical, então, entre várias, tá? Um mundo onde as pessoas liam com muita frequência, hoje as pessoas passam rolagem de telas com muita frequência, então, nós observamos e a gente vê esse filme passar e fica se perguntando, talvez a culpa não seja exatamente da nossa geração, mas como a gente tem pautado, tem entregue aquilo que nós recebemos dos nossos pais e nós, de uma certa forma, buscou mudar. Tá, não, eu não quero que passe pelo que eu passei. Só que quando isso leva para o coletivo, às vezes pode ser mais danoso do que benéfico. Porque começam os problemas. A gente não sabe, do ponto de vista de estudo clínico, como era que essa geração iria se comportar. E hoje talvez a gente já comece a pagar um pouco o preço disso, a ponto de gerar uma dúvida para o futuro. E aí, como é que vai ser? Quem vai cuidar da gente? Como é que eles vão se comportar? Aproveitando esse gancho, Polly, vamos conversar um pouco sobre autismo, que é um assunto que, como a gente está falando dessas mudanças de geração, é algo que não se via muito há 20 anos atrás. Tá? E hoje nós vemos com muita frequência. Eu vejo também no consultório, não atendo crianças, mas recebo, né, pais de filhos com autismo, TDAH, dentre outras condições. E eu queria ouvir de você, como psicóloga, se esse aumento do número de casos é porque hoje nós temos o olhar clínico mais apurado para o diagnóstico, ou, de certa forma, isso se reflete um crescimento real do número de casos, ou não, ou se realmente é porque gerou-se uma histeria coletiva e as pessoas acabam que tudo é autismo ou coisa do tipo. Há realmente esse crescimento significativo, real, ou não? Por outras razões, acaba se super diagnosticando, né? Tem um diagnóstico superestimado. Sim. Como é que você enxerga isso? Eu vou voltar um pouquinho antes de entrar nessa pergunta do autismo, porque você falou uma coisa bem interessante, que os pais, às vezes, eles tiveram muita escassez, né, na infância e querem compensar isso, não é, com os filhos. E aí eu falei, não é, dessa questão dos pais estarem muito ausentes por questões de trabalho mesmo. E quando estão em casa, estão muito cansados. Tá. Não é? E o que é que acontece também, não é, que os pais tentam compensar a questão da falta de limites. Ora, eu estou pouco tempo em casa e na hora que eu estou em casa, eu ainda tenho toda hora tá me desgastando, de tá dando não, e aquela criança chorando, e eu não tenho cabeça para estar aguentando esse choro, eu não tenho como, não consigo, né? É insuportável o choro do meu filho. Então, às vezes, os pais, por eles estarem tão cansados, né, tão ausentes, eles acabam não dando o limite que deveria dar, não é? E aí você falou nisso da compensação, justamente isso, né? Cada vez mais os pais buscam melhorar, né, suas rendas, e isso é bom, isso que um conforto, né? O conforto para a família, isso é ótimo. Mas eu sempre gosto de dizer que se você tirar um pouco do seu tempo de tela, né, que seja 15 minutos do seu dia, isso é um treino. Né? Todo dia a gente treina, a gente vai, isso aí vai se tornar natural. Tira 15 minutos desse tempo que você, às vezes, passa tanto tempo no feed para o seu filho. 15 minutos de qualidade, sem celular. Tempo de qualidade. Sem trabalho, sem pensar em trabalho, só ali, tá sentado. Né? O que eu chamo do minuto borboleta. Eu tenho um método borboleta e isso faz parte do método. 15 minutos de qualidade com seu filho, você vai ver que é um pequeno ajuste que vai trazer muito impacto nessa conexão de vocês e no comportamento
da sua criança. Eu ouvi isso num evento, um palestrante comentando que aonde nós depositamos o nosso tempo e a nossa atenção, é ali que estarão os nossos resultados. Então, é mais ou menos sobre isso, né? É sobre isso. Se o meu tempo e minha atenção está para o meu trabalho, eu vou ter resultados profissionais gigantescos. Se o meu tempo e atenção está para o filho, a probabilidade de dar problema é muito menor. Tá? Existe, porque são seres humanos, mas é muito menor. Então, onde nós depositamos tempo e atenção, ali estarão os nossos resultados. E o método borboleta, ele traz disso na prática. Sim. E esses 15 minutos, você vai sentar com seu filho para brincar do que ele quiser. Escutar ele falar sobre jogo, o que ele quiser. Esse minuto não é seu, esse minuto é dele. Não é minuto de você querer ditar a brincadeira. O líder é a criança. A gente só segue a liderança da criança. E às vezes o pai, ele pode até achar comum, né? Ele chegar em casa, ir para o celular, porque não vai nem mais para o jornal, ele vai para o celular. E é comum, deixa o filho lá e tudo na tela e está tudo certo. Tá? Mas o problema é normalizar isso, né? Achar que isso é normal. Tá? Porque a consequência vai estar dentro da sala de aula, depois no mercado de trabalho, enfim, relacional. Tá? Crianças extremamente adultos frágeis, né? Que não tiveram limite, não tiveram... O papel da paternidade é importante, né? Dentro do ambiente familiar, não só a mãe, mas o pai também, por exemplo, está trabalhando e tudo, mas tem um papel incrível. E às vezes os pais, eles tendem a colocar a mãe para resolver essas circunstâncias, se isentando, né? Se ausentando ali Mas o papel do pai, você vê muito isso quando está atendendo a família, tá? De proteção, de referência, de cuidado. Eu digo que eu tenho uma filha e acabo sendo referência para ela em muitas coisas. Isso é espontâneo, é natural. Tá? A gente não precisa nem forçar isso aí. Mas acredito que a imagem do pai, ela é insubstituível. A mãe é indiscutível, né? Porque já começa no aleitamento materno essa conexão. O pai não. O pai é como se fosse só a parte boa, levar para brincar. E o problema é que muitos se ausentam, né? Porque acham que não é minha hora de brincar, enfim. E dão logo uma tela para se calar e pronto. E está tudo certo. E nesse panorama, como é que esse número de casos de autismo ele chegou? Vamos voltar para o autismo, né? Eu acredito que é um dos bons frutos dessa geração tecnológica, né? Desse acesso à informação muito rápido que a gente tem. Então, acredito que hoje, muito mais cedo, a gente consegue diagnosticar. Não é? Se popularizou, então, os conceitos, né? Isso. Hoje, as pessoas elas têm esse acesso à informação que antes ninguém sabia nem o que era autismo. Não é? A gente via que as famílias mais antigas, não sei se você pegou essa época, Ronaldo, que o autismo, você via aquela pessoa enjaulada. Sim. Não é? Porque mas era exceção da exceção muito pontual. Não se sabia como lidar, não é? Era na escola e algo... E uma agressividade que não se sabia o que era aquilo, né? E hoje não. Hoje a gente tem toda uma tecnologia por trás, inclusive medicamentosa, não é? Para lidar com isso. Então, eu acredito que seja o acesso à informação que está chegando cada vez mais rápido. Então, o maior número de diagnósticos... E a população hoje consegue, com mais facilidade, né, identificar. A própria população, né, já consegue enxergar os sinais. Eu acho que aquela criança é autista. Claro, a gente tem que ter sempre um cuidado, que a pessoa com autismo não tem cara. Né? Isso é muito importante. Mas tem alguns sinais, precocemente, que já se percebe que ali possa estar o autismo. Eu vou já te fazer essa pergunta, mas eu estou achando curioso quando você fala disso. O autismo, de uma forma geral, né? Vamos falar também da hiperatividade, o transtorno de hiperatividade, que eles andam juntos. Muitas vezes, na nossa época, era apenas uma criança levada, uma criança danada, enfim, e não se tinha um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDA, TDAH ou autismo, né? Para aquele mais recluso, mais recatado. Até que ponto essa criança, ela não é mais uma criança danada da nossa época que nasceu na geração de hoje e está sendo taxada como autista? Sabe? Será que isso acontece de fato? Ou os diagnósticos de fato são bem precisos quando é feito de uma forma mais coletiva? Tem muito diagnóstico ainda errado. Superestimado, né? Tem muito.
principalmente o TDAH, não é? Que é essa criança que não para, essa criança levada. Porque imagina aí uma criança, sua filha, né, 3 aninhos. Vai fazer 4. 4 aninhos. Imagina que tu deixa o dia todo essa criança que está numa fase de energia a todo vapor, em frente à televisão ou entrega o celular na mão dela. Aí essa criança que era para estar gastando energia, correndo, brincando, tá ali, não é, sentada, de frente para uma tela, acumulando energia. Quando essa tela é desligada em algum momento, porque em algum momento vai ser, essa energia ela precisa extravasar. Nível de dopamina lá em cima, mesmo na criança, né? Níveis de dopamina lá em cima. O colorido, excesso de troca de cenas. O prazer imediato do que vai vir na tela, né? Então, essa criança ela está muito hiperestimulada, né? Tá. Essa energia vai para onde? Então, vai, não é, ser traduzida nesse comportamento de uma criança que não consegue ouvir nem o que você está falando. Você, não é? Não vou falar nem 4 anos, porque 4 anos sem graça, ainda... né? O que a gente vai falar é sem graça, não é colorido, né? E 4 anos, realmente, o cérebro ainda é muito imaturo e ela tem dificuldade de obedecer, né? Até 4 anos, principalmente. Mas vamos falar uma criança de 8 anos, que já tem mais essa complexidade, né? Esse entendimento. Essa criança, gente, ela não vai conseguir nem lhe ouvir, porque ela precisa correr, ela precisa extravasar. Então, no comportamento que vai ser refletido isso, essa criança ela vai estar agressiva, não consegue parar, vai estar querendo correr. E, às vezes, você mora num apartamento pequeno, e onde é que tem espaço para esse menino correr? Não é? Então, assim, isso tudo a gente tem que levar em consideração. O que é uma criança danada? Não é? E o que é uma criança que não está gastando energia? Sim. Né? Eu tenho uma pizza da responsabilidade que eu faço com os pais, e uma das fatias dessa pizza é o gasto de energia, porque a gente tem que olhar, não é só o comportamento da criança, Ronaldo. O comportamento da criança é o reflexo de 8 fatias, que eu gosto de chamar. Uma dessas fatias é esse gasto de energia. É a rotina, é o tempo de qualidade com os pais, é a parentalidade dos pais. Esses pais estão dando limite a essa criança. Sim. É como essa criança está na escola, porque a escola, né, se lá a criança está sofrendo bullying, isso vai refletir no comportamento dela em casa. Né? Porque em casa ela está segura. Ou pelo menos se espera que esteja, né? Então ela vai se comportar de uma forma, às vezes, muito agressiva ou muito introvertida. Então, assim, essas fatias, a gente não pode olhar só para o comportamento. A gente tem que olhar cada pedacinho desse e ir ajustando cada pedacinho desse, não é? Para que a gente possa realmente dizer que uma criança... Pensar na possibilidade dessa criança ter algum diagnóstico. Vamos ajustar isso aqui primeiro. Eu gosto de limpar o aquário, né? Porque a gente precisa fazer esse limpar, esse ajuste. E só depois desse ajuste inicial é que a gente vai ver. Realmente, vamos fazer um detox para ver se essa criança, esse comportamento dela não volta. Na maioria das vezes, eu acho interessante que quando os pais fazem o detox de tela, eles dizem, outra criança. É outro filho. Meu Deus, porque eu não já fiz isso antes? Porque é. É isso que você falou, excesso Tirou a nova versão, né? Excesso de dopamina. Níveis elevados de dopamina. Então, aí a gente... Para uma criança que não tem maturidade de entender. E como é que a gente diferencia, Polly, um atraso do desenvolvimento de uma criança para um possível caso de autismo sem gerar um pânico? Porque hoje as pessoas têm um medo de forma coletiva, né? É um receio coletivo, tá? Dessa condição autismo. Então, os pais têm um medo em massa. Então, como diferenciar um atraso do desenvolvimento de um possível quadro real de um autismo? Quais são os sinais que os pais podem ficar mais atentos sem entrar em pânico? Na prática, Ronaldo, eu vejo assim que o diagnóstico de autismo é o que mais dói nos pais, porque ainda tem muito preconceito, não é? Você vê que hoje o TDAH, a Cláudia Leite disse que é uma pessoa com TDAH, então as pessoas veem melhor, porque muitos artistas
coloca, eu também tenho TDAH. Tá. Né? Apesar de ter algumas pessoas, né, que também dizem, eu sou uma pessoa com autismo, mas eu ainda vejo, né, essa dor maior quando um pai recebe o diagnóstico de autismo. Sim. Por quê? Porque apesar de estar essa informação tá chegando mais rápido, mas no imaginário da população, a pessoa com autismo é aquela pessoa que não abraça, que não tem reação, que não fala com ninguém. E cada caso é um caso, não é? Existem vários espectros. Mas é o diagnóstico também que ele precisa de uma preocupação mais cedo, de uma intervenção mais cedo do que todos os outros. Porque quando, aquilo que você falou, quando a gente diagnostica mais cedo, por isso que se a gente está vendo que tem alguma coisa transtornando na vida daquela criança, a gente primeiro tem que suspeitar de autismo. Tá. É a primeira coisa. A primeira suspeita tem que ser autismo, porque se de fato essa criança tem, a gente vai evitar aquilo que você falou, uma cascata de prejuízos. Tá. Isso é muito sério. Não é? Porque a gente vai impactar na vida dessa criança. Se a gente intervém cedo, mais essa criança vai ter qualidade de vida, mais ela vai conseguir ter possibilidade de desenvolver as habilidades que ela precisa desenvolver. Então, assim, algumas coisas que a gente já percebe desde bebezinho, né? A mãe está amamentando o bebê, ela está olhando nos seus olhos, o bebezinho está olhando no seu olhinho, porque isso é da nossa natureza. Desde cedo, né? né? A gente procurar o rosto humano. Então, se o bebezinho amamenta e ele não busca esse olhar da mãe, então já é uma coisa para a gente se preocupar. Não quer dizer que seja autismo, mas é um sinal. Que a gente pode sim se preocupar. Aquela criança que você chama, né, ela está brincando, chama, e ela não atende pelo nome, já tem que ter uma interrogação ali, né? Pode ser autismo? Pode. Pode também não ser? Pode. Só um atraso de desenvolvimento, às vezes, também. Pode, mas a gente tem que se preocupar. Levantar. Não se desesperar, mas estar atenta. Esse olhar dos pais atentos, porque às vezes a família diz, esse menino tem alguma coisa errada. E os pais ficam com medo de ter mesmo. E vão protelando. Às vezes medo de buscar o profissional. Buscar o profissional, vão protelando. Só que a gente tem que lembrar, assim, que quanto mais cedo, se realmente tiver, seu filho vai ter mais qualidade de vida. O resultado vai fazer diferença. Vai fazer toda diferença. Importante. Né? Toda diferença. Então, assim, tem esses sinais, né? O TDAH, geralmente, ele começa a aparecer com 3 aninhos, você começa a perceber. E aí, uma dica que eu dou para os pais preste atenção como é que seu filho se apresenta na escola. As crianças estão todas dançando e ele está olhando para outro lugar. Né? Eu tenho um filho com TDAH e o TDAH de Isa já está se apresentando. E a primeira coisa que eu olhei, né, fora os outros sinais, é ela se apresentando. Ela está se apresentando e todo mundo está fazendo os passinhos e ela está olhando para outro canto, ela está fazendo outra coisa. Então, esse da escola eu sempre digo para os pais, porque isso não quer dizer que seu filho tem um transtorno, mas é um indicativo da desatenção. Não é? Ele não está acompanhando o que a professora está dançando ali. Então, assim, é isso, né? Aquela criança que não para, né? Que na maioria das vezes é o TDAH clássico, né? O hiperativo. Esse é o mais fácil de todo mundo identificar, porque a criança não para, isso chama muita atenção. A criança que não consegue estar ali sentada brincando. Para pensar em TDAH, né? Então, a gente já é um indicativo também. Ou essa criança não está gastando energia, está com excesso de telas, mas pode também ser esse indicativo. Eu sou grato todos os dias de ter nascido na geração que eu nasci, porque se eu tivesse nascido nessa agora, eu era uma criança que pouco contactava, então era extremamente introvertido em sala de aula. Sim. Nunca fiz pergunta em sala de aula. Imagina nascer nos dias de hoje. Sim. Os diagnósticos, tanto, né? Se pegasse 2, 3 profissionais cada um, ia dar os diagnósticos mais mirabolantes, né? Então, por isso que essa questão de até que ponto é a personalidade ou até que ponto aquilo é um CID, né? Uma doença, algo patológico. É isso que a gente precisa, às vezes, diferenciar. Então, é muito bacana isso. Poliana é mãe, a Poli é mãe de 3 filhos, tá? E ser mãe, Poli, mudou a sua percepção na psicologia ou apenas confirmou aquilo que você já acreditava?
dentro dessa experiência aí com 3 filhos? Eu acho que ser mãe, né, dentro desse estudo que eu já vinha, né, mas que eu me aprofundei de fato, eu já era mãe, fez toda a diferença, Ronaldo. Primeiro, assim, eu era aquela mãe tradicional, que eu acho que a palmada em algum momento era válida. Eu era essa mãe. Eu era essa mãe, A sorte que meu filho apanhou, quase não apanhou, porque eu tinha, assim, até 3 anos é bebê. Tá. Né? Então, não podia bater até 3 anos, eu já tinha isso. Uhum. Foi o que salvou ele de apanhar. Mas, e eu era muito rígida, pensar assim, eu aprendi que o choro do bebê, se você atender aquele choro do bebê, você vai mimar aquele bebê. Tá. E você não vai dormir de noite, porque toda hora que ele chorar, eu tenho que estar ali. Ele vai colocar mania. Não pode reafirmar o choro dele, né? Eu escutava isso. Você não pode pegar no seu bebê no colo, porque vai colocar mania. E eu acreditava isso. E aí, a maternidade, graças a Deus que quando eu estava grávida, eu já tinha essa preocupação de estudar, né, sobre criação de filhos. Eu me aprofundei ainda mais. E eu já fui vendo que não era nada disso. Eu acho que ser mãe, não é? Eu tenho essa graça de ser mãe, eu acho que colocar em prática a técnica, você sendo mãe, porque a técnica ela vale você sendo mãe ou não. Uhum. Você passar, né? Uma psicóloga, para ser uma psicóloga infantil, ela não precisa ser mãe, porque existe um protocolo, não é? Mas eu acho que ser mãe... Dá uma sensibilidade maior. Dá uma sensibilidade maior, porque a gente vê ali, você aplicando na prática. Você vê aquela transformação acontecendo. Então, assim, é maravilhoso. É você muito maravilhoso. Prática, né? Porque eu digo assim, às vezes a mãe acha assim, isso aqui não vai funcionar. E eu, dentro de mim, né? Funciona porque eu apliquei e deu certo. E a gente tem só que encontrar as ferramentas corretas para cada família, porque são várias ferramentas. E aí a gente vai só fazendo aqueles ajustes. Pegando um gancho nisso que você está falando, eu te pergunto, o que confundem hoje os pais em estar protegendo emocionalmente e às vezes está até enfraquecendo emocionalmente? Fala um pouquinho sobre essa questão de educação emocional, de como os pais lidam com essas crianças. Eles pensam que às vezes estão protegendo, mas na prática estão enfraquecendo essas crianças. E já pensando nos anos subsequentes, né? Eu acho que o principal de enfraquecer, né, o emocional dos filhos é quando a gente não dá limites. Não dá limite, tá? Limites é o que fortalece, não é, a estrutura dessa criança. Eu gosto de dizer assim, Ronaldo, às vezes os pais confundem limites com rigidez. Né, e não é isso. A gente precisa... Eu sou... Uma dos meus pilares do meu método é a educação positiva. Não é só ele, né? Porque à medida que eu fui, como você falou, eu fui sendo mãe e eu fui atendendo mães, eu fui fazendo alguns ajustes que eu vi que era necessário. Peguei também muita coisa do treinamento de pais. Mas o que é que eu vejo? Não é a gente precisa ser gentil com os nossos filhos. E quando eu falo gentil, não é a gente deixar o filho fazer o que ele quer. Gentil, o que é gentil, que a educação positiva fala tanto, é a gente acolher aquela criança. Lembrar que ali é só uma criança. A gente costuma exigir muito de uma criança que não está pronta para nos dar aquilo que a gente está exigindo. Principalmente obedecer. Você tem uma filha até 4 anos, a sua filha não vai lhe obedecer de imediato. E talvez, dependendo da personalidade dela que está sendo construída, tenha mais facilidade de obedecer, não é? Mesmo sendo uma criancinha de 4 anos. Porque isso também influencia essa personalidade. Então, assim, esses limites, eu acho que ele é o principal para não fragilizar o nosso filho. Acolher, não é? Validar o que você está sentindo. Filho, eu não vou deixar você assistir agora, mas eu entendo que você está bravo. Você está ensinando a educação emocional, você está fortalecendo a emoção do seu filho. A base desse fortalecimento emocional é a gente dar realmente esse beabá da educação emocional. Ensinar as emoções, né? Começa nomeando. Tudo que seu filho está sentindo, você vai falando.
ele tá com raiva. Filho, você tá com muita raiva, né? Você tá triste, você tá feliz. Porque a criança, a gente não nasce sabendo as emoções. Tem adulto, Ronaldo, que me chega sem saber dizer o que tá sentindo. Isso é muito triste, porque a gente não teve essa base. Não é? E muitas vezes a criança tá com dor de barriga ou tá com dor de cabeça porque ela não sabe dizer o que ela está sentindo. Não consegue interpretar. Se a gente desde cedo vai dizendo, filho, você está triste, né? Você tá, eita, filho, como você está feliz. E aí esse não que a gente dá dói na gente muitas vezes, porque é um não que a gente também levou lá atrás. E a gente não queria repassar esse não, não repetir esse não, mas esse não é tão necessário. E para a gente dar não aos nossos filhos, a gente não precisa criar situações. No dia a dia, né? Essa frustração, Ronaldo, ela vai vir. E esse não, ele gera frustração. E essa frustração vai fortalecendo, né, o seu filho. Então, isso faz toda a diferença. Porque é que hoje, nessa geração, como você falou, tem tanta dificuldade de enfrentar a vida, né? Você percebe na sala de aula, né? Essa diferença de aluno, porque não foi trabalhada essa frustração. Essa frustração, ela vai gerando resiliência. Não é? E aí a gente vai entendendo que o mundo não gira, né, por nossa causa, mas que muitas vezes a gente vai precisar passar por muitos desafios para conquistar aquilo que a gente quer. E aí quando essa geração se depara com os desafios, elas não estão prontas para enfrentar. Sim. Porque é que tantos adolescentes entram, né, chega lá na clínica com depressão porque levou um não da namorada, porque a namorada terminou o namoro, porque não foram treinados a passar por frustrações. E aí vai impactar não só na vida do seu adolescente, mas quando ele chegar na fase adulta. Então, olha só, até um não, né, repercute de uma forma tão grandiosa na vida desse adolescente que ele, né, entra em depressão. Isso é muito sério, minha gente. E quando a gente observa, nós vamos para a escola muito cedo. E a escola, ela treina, ela ensina nós sermos bons profissionais. Isso. É um pilar da vida. Isso. E os outros? Exatamente. Então, isso é muito curioso. Você vai casar, existe curso de noivo. Tá? Mas não tem curso para ser pai, né? Não tem curso para ser mãe. Isso é uma falta. Talvez o teu papel dentro dessa especialidade seja já o início de uma mudança, até transformacional mesmo, socialmente, para poder... Tem que ter curso para ser pai e mãe. Tem que ter curso para ser pai e mãe. Né? Eu escuto muito, mas educar um filho não nos traz uma receita de bolo. De fato, não traz. Não é porque cada filho, quem tem mais de um filho sabe que cada filho é um filho. Mas se a gente sabe o mínimo, não é, de como funciona o cérebro dessa criança, não é, um mínimozinho que a gente possa ter da personalidade de meu filho, isso já faz toda a diferença. A gente vai dar qualidade não só a seu filho, mas como a família. Tem muitas mulheres, Ronaldo, uma coisa interessante, que sonham em ser mãe. E quando é mãe, a vida vira um caos. Não é? Até muitos casos, a família se destrói, acaba se separando do marido e tudo. E muitas vezes, se essa mãe tivesse mais informação, se essa mãe tivesse buscado mais, não é? Saber como é que lida com essa criança, né? Teria tornado essa maternidade mais leve e não tinha impactado no casamento dela. Eu vejo muito isso, eu fico muito triste. Porque são ajustes tão simples. Às vezes os pais chegam esperando assim uma receita mirabolante, uma coisa mágica lá que eu vou fazer e o filho dele vai se transformar. Mas são ajustes tão simples que causam grandes impactos na vida daquela família. Incrível, bacana, legal. Vamos mudar um pouquinho de assunto? Vamos. Tá. Eu vou te perguntar algo que eu já ouvi você comentar e eu achei muito bacana. Eu queria que você compartilhasse aqui com a gente no Coluna em Foco. Tá? Me encanta muito pessoas que têm algum testemunho mariano ou alguma coisa nesse sentido. Então, para mim é de grande valia e é um prazer você compartilhar aqui com a gente. E vem um livro novo por aí. Em maio, a Poliana está lançando um livro chamado O Poder do Colo. Tá? É um título poderoso, né? O poder, então, tem alguma coisa literalmente poderosa por trás. E do colo que me lembra acolhimento. Mas explica para quem não está me entendendo de onde foi que surgiu esse título, como foram tuas inspirações. Compartilha com a gente, Poli. Eita, eu tenho medo de chorar. Fique à vontade. O espaço é todo seu. Teve uma época da nossa vida, né? Eu e meu esposo que está aqui, o Maurício Jorge,
que a gente enfrentou um desafio muito grande com o nosso primeiro filho, o Benjamin. Né? Foi uma saga de 3 meses. Eu não vou adentrar, não vai ficar muito longo, mas a gente não sabia, né, o que era que ele tinha e a situação se agravando ao ponto da gente ter que ir para Fortaleza. Eu lembro desse período. A gente participou foi ali. Muito importante nesse período, inclusive. Sim. E, assim, esse período, ele foi muito desafiador, porque a princípio, o que chegou primeiro para a gente, assim, poderia ser um tumor no cérebro. E você foi uma pessoa muito importante para nos acalmar. Você, Ronaldo, foi um dos anjos mesmo que Deus enviou, né? Nossa Senhora nos mandou, nossa obrigação ali como médico e como amigo. Para acalmar mesmo o nosso coração. Mas esse impacto, assim, de saber, né, que poderia ser um tumor, a gente já pensa em tantas coisas, né? Claro. Principalmente nos piores cenários. Eu falei em julho. Falou. E a gente passou uma semana com o Benjamin internado em Fortaleza. E lá, eu via muito Nossa Senhora aos pés da cruz. O silêncio. A obediência daquela mulher que deu o sim mais corajoso da história. Né? E aquela que foi escolhida para guardar os tesouros de Deus. E aquilo ali, eu nunca tinha tido esse momento tão profundo com Nossa Senhora das Dores. E aquilo foi acalmando o meu coração. E veio uma frase, o poder do colo de uma mãe. Né? O poder do colo. De ver o filho dela assim, morrer da pior forma, né? Da morte mais humilhante que tinha naquela época. Porque ele não tinha feito nada para estar ali numa cruz. Mas ela ali resiliente, aceitando a vontade de Deus, porque ela sabia, né, o tamanho do propósito que Deus tinha na vida da humanidade. E o nosso filho adoece, a gente já fica desesperado. Imagina uma mãe vendo seu filho crucificado injustamente. Então, aquele poder daquele colo foi muito marcante para mim e eu guardei esse nome. Engraçado que meus livros, né? Foi lá atrás, né? Eu tenho 2 livros infantis que também os nomes vieram primeiro, depois que veio a história. E o poder do colo não foi diferente. Primeiro veio o poder do colo. Eu disse, meu Deus, dá um nome de um livro. Sim. Muito bom. Primeiro vem o título, depois o livro. Aí eu disse, muito forte esse nome, eu vou guardar. Guardei. Depois, Ronaldo, eu tive experiência com um livro muito fantástico, eu até indico para vocês, O Menino Criado como um Cão, que é um livro de um psiquiatra e uma jornalista, se eu não me falha a memória agora, ela quem ajudou ele a fazer esses recortes, porque ele trabalhava só com traumas de infância. Não é? Ele já era assim grandioso nessa parte de traumas infantis. E uma dessas histórias desse livro me impactou profundamente e na mesma hora eu me lembrei do poder do colo. Eu digo, eu vou escrever esse livro. Sim. E eu conto essa história no livro, que vou resumir aqui bem em um minutinho. É a história da menina Laura, uma menina de 4 anos. Ela só pesava 11 quilos, que para 4 anos está bem abaixo, né, do esperado. E aí o que era interessante, porque ela já tinha passado por muitos especialistas, muitos profissionais, e nada resolvia. Ela estava sendo suprida, né, recebendo todo suplemento necessário para aquela criança chegar no peso que ela precisaria. E nada acontecia. Até que chegou nas mãos, né, desse psiquiatra, que agora eu esqueci o nome dele, Bruce Perry. E ele viu, assim, ele se surpreendeu com o tanto de exame que essa menina já tinha feito. Era, assim, coisas absurdas. Era páginas e mais páginas. Bem investigada, né? Bem investigada. E ele ficou impactado com aquilo. E aquilo chamou a atenção dele. E aí ele disse, deixa eu conversar com essa mãe. E ele teve aquela sensibilidade, aquele start, né? E a experiência também de ir na infância dessa mãe. Tá. E essa mãe era uma mãe que não tinha recebido afeto. Ela era uma criança órfã
E ela viveu em orfanato sem receber afeto algum. Ela não sabia dar afeto. E aí ele propôs a ela que, olha, como é que você alimenta sua filha? Primeiro ele perguntou, aí ela foi dizendo que não tinha carinho, não sabia dar carinho, alimentava, só pegava nela, dava ali a mamadeira e colocava ela lá no berço sem nenhum carinho. Ele disse, eu queria propor uma coisa de você ir para o orfanato tal. Lá, a diretora de lá é uma mãezona. Eu quero que você aprenda esse maternar, esse carinho, a abraçar, a beijar sua filha. E aí ela passou, ela topou, ela queria, apesar dela não ter afeto, ela queria que a filha ficasse bem. E ela fez esse estágio lá com essa diretora e ela começou a dar esse carinho. Ronaldo, incrivelmente... A evolução, né? A menina começou a ganhar peso. Às vezes o problema está nos pais, né? E a fome dessa menina não era fome de alimento, a fome era fome afeto, de colo. Atenção. Então, esse poder do colo, esse poder do afeto, ele é extraordinário. E hoje já está provado, não é, que é necessário. Assim como você dá alimento para o seu bebê, tão necessário é você dar o colo. Né? Porque é através do colo que as conexões ali vão se desenvolver, vai trazer segurança. Né? Esse primeiro ano de afeto, principalmente, é o que vai deixar seu filho seguro no futuro, não é, fortalecido. Então, assim, isso me impressionou. Essa história me impactou. É bem impactante. É muito impactante. E aí eu disse, agora eu vou sentar para escrever O Poder do Colo. A gente já está curioso para ver o teu livro. E é um livro, né, falando um pouquinho dele, é um livro, assim, muito especial, porque ele nasceu dessa inspiração, o nome lá, né, dessa situação que eu vivi. E eu acho que ele é muito especial, Ronaldo, porque, assim, eu peguei tudo que desses mais de 20, quase 24, 25 anos que eu estudo desenvolvimento infantil, psicologia infantil, e eu trouxe, assim, o que eu acho de mais essencial para os pais conhecerem. Sabe, os pais, eles têm que ter o mínimo, esse curso, esse mínimo de informação para que eles deem, assim, qualidade de vida para os filhos e para a família, para que saia desse caos, não é? Que muitas vezes a gente vive esse cansaço, esse esgotamento, porque faltou alguma informação importante. Então, é um abecedário mesmo para os pais, que vai passar desde do mínimo que a gente tem que entender de cérebro infantil até como a gente lida com esse esgotamento materno. No segundo momento, você vem aqui para anunciar e falar do poder do colo, que vai ser um momento ainda mais real, né? Quando o livro já estiver fisicamente escrito. Ele já está pronto. Já está pronto? Já está pronto. Ele já foi pré-lançado e o lançamento oficial vai ser agora em maio. Estamos ansiosos para conhecer. Paula, estamos chegando ao final do nosso Coluna em Foco. Tá? É uma pena, né? Passa rápido. Eu agradeço, Ronaldo. E a gente que agradece imensamente a tua disponibilidade e a tua forma de expressar que, mais do que um podcast, você traz comunicação para o público, seja aquele público que é instruído tecnicamente, profissional de saúde, até aquele leigo. Tá? Então, isso abrange os nossos pais e, sem dúvida, vai transformando gerações e gerações. E pegando esse gancho, eu queria que você deixasse uma frase aí para quem está nos assistindo, tá? Para os pais, tá? Para os educadores. O que podemos fazer nesse mundo de hoje para termos uma geração mais forte no futuro? O que eu deixo de mensagem para você, pai, mãe, é tempo de qualidade para o seu filho. Tire 15 minutos do seu dia. Se você puder mais, você vai dar mais. Mas se pelo menos você tirar 15 minutos do seu dia para se conectar com sua criança, você vai ver a transformação dentro da sua casa. Porque crianças conectadas, elas são crianças muito mais colaborativas, são crianças seguras, são crianças fortalecidas emocionalmente. Nossas crianças, a sua criança, ela não precisa de presentes, ela precisa de presença. E isso é o que vai fazer toda a diferença na história de vida da sua criança.
E para os educadores, que cada vez mais você possa se capacitar, buscar conhecimento. Nunca nós vamos poder parar de ir atrás de conhecimento, porque tem muita coisa se atualizando. E quanto mais a gente busca informação, menos a gente erra na nossa profissão. Isso é muito importante. Parabéns pela tua participação. Obrigada, a gente agradece mais uma vez, tá? Deus e Nossa Senhora abençoe tua jornada, amém, transformando a vida, os lares das pessoas, amém. Que sem dúvida nenhuma, essa é a maior contribuição que a gente faz. Amém. Até a próxima, Polly. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. É outro padrão, né? De convidado, né? É outro padrão de convidado. Vamos fazer a foto da capa? Vamos. Eu acho que é aqui, né?